Olá, eu sou Gustavo Montesano e tenho o prazer de estar aqui com vocês em mais um episódio da nossa série BNDES Verde. Ao longo dessa série, a gente vai estar falando com especialistas, pessoas que estão fazendo a diferença nesse tema financeiro, ambiental, social. A gente está conectando governo, privado, mercado financeiro, filantropia, think tank, terceiro setor. E no episódio de hoje, a gente trouxe uma pessoa que é fera no tema. A gente vai estar falando com a Silvia Coutinho, presidente do UBS no Brasil. Olá, Silvia, obrigado por ter aceitado o nosso convite de bater esse papo aqui sobre finanças verdes, e especialmente a oportunidade de finanças verdes para o nosso país, para o Brasil. E para começar a nossa conversa aqui, Silvia, eu queria justamente que você fizesse uma comparação de você vivendo esses anos no mercado financeiro. O que você percebeu de mudança ou está percebendo de mudança em relação à demanda de produtos, perfil de investidor, tanto antes da crise, do que já vinha acontecendo, quanto agora nesse momento? O que você destacaria mais que chama a sua atenção nessa mudança de tendência, mudança de perfil? Bom, Gustavo, primeiro um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Como você bem disse, é um assunto, como a gente fala, close to my heart, né, e no qual a gente, de alguma maneira, milita já faz muito tempo. Né? Eu diria que, quando a gente vê essa tendência, é claro que a gente, como Banco Global, a gente está presente em várias geografias, né? E algumas geografias entraram, né, ou tiveram um interesse maior por esses assuntos, digamos, há mais tempo, mas a gente, se a gente usar o conceito mais amplo de ESG, né, que engloba meio ambiente, a parte também de área social e a parte de governança, né, sem dúvida teve um grande impulso durante a pandemia, aí eu vou explicar por quê, mas mesmo antes disso, né, o UBS é um dos maiores gestores de patrimônio a nível global, e a gente já via, ao longo dos vários anos, né, uma crescente demanda dos investidores por esse tipo de investimentos. Portanto, investimentos que, além de serem interessantes como tendências de investimentos, terem investimentos que tinham uma externalidade positiva. Hoje, não sei, um dado curioso, mas claro que alguns segmentos se interessam mais nisso do que outros, mas hoje praticamente metade do patrimônio privado mundial está na mão das mulheres e dos millennials, né? E esses são dois segmentos dos quais o ESG passou a ser um conceito fundamental nas suas decisões de investimento. E eu diria que, portanto, era uma tendência que a gente já observava fortemente, né? Ela já vinha vindo, por isso também o BS foi bastante precursor, né, lá atrás, com inclusive social bonds, as primeiras emissões, já percebendo essa demanda, também achando que era uma vertente muito importante, né, de investimento. Aliás, recentemente passou a ser mainstream. E eu diria que essa pandemia, que acelerou uma série de tendências, inclusive, como a gente sabe, a tendência de adoção de tecnologia, sem dúvida acelerou a tendência de ESG como mainstream, uma estratégia mainstream de investimento. E teve várias razões, né? Uma delas, inclusive, foi que foram estratégias que tiveram um desempenho muito melhor durante a crise. Então, uma parte desse desempenho melhor se deu ao fato de que, claro, as estratégias ESG não tinham exposição, né, em combustíveis fósseis, né, que tiveram um impacto muito grande durante a crise, até porque ela veio combinada com o choque do petróleo. Mas não foi só isso, né? Talvez isso explique metade da performance. Outra metade se deveu a uma série de outros atributos, inclusive tendências de compragem ligadas à sustentabilidade. Então, já havia uma percepção dos investidores em geral de que, no longo prazo, ESG diminuía risco. A gente passou a ver uma série de investidores focados nisso como uma visão, quase que como um propósito de investir, de criar externalidades positivas, e agora acho que tudo isso se cristalizou com uma visão de que, inclusive, são estratégias que, em momentos de uma crise como essa que a gente acabou de passar, que tiveram uma performance melhor do que as estratégias tradicionais. Então, cristalizou mais fortemente
a percepção de que são estratégias bastante robustas, e o que a gente está vendo aí são influxos muito fortes, né? Eu acho que acelerou a demanda por esse tipo de investimento. E é isso que a gente tem visto. Ou seja, não é uma moda, eu não tenho dúvida que isso veio para ficar, e se alguma coisa essa pandemia fez foi acelerar essa tendência. Silvia, esse ponto que você colocou é bem interessante mesmo para a gente falar aqui para o Brasil, que esse tema de investimentos ASG, ele já vem ocorrendo há alguns anos, talvez aqui um pouco fora do Brasil, e ainda se preparando para fazer esse boom que ele está fazendo agora, mas não é algo, entre aspas, novo, é algo que já vem amadurecendo. E aí você falou também outra coisa que é muito interessante, que não é abrir mão de retorno, pelo contrário, é você melhorar o risco-retorno da tua alocação e no longo prazo ter mais performance. Mas vamos explorar um pouquinho mais esse tema do passado. Conta um pouquinho na sua perspectiva aí de banqueira, como isso foi chegando até você e como isso aí foi mudando o seu dia a dia e você foi percebendo, eu sei que você é um entusiasta disso, você percebeu que, caramba, aqui tem um negócio grande para mudar o perfil de produtos financeiros no mundo. Conta um pouquinho a tua visão de quem vivenciou isso olhando para trás ainda um pouquinho. Obviamente, essas questões climáticas, vamos usar uma das questões de ESG, por exemplo, as questões climáticas. Já são questões que vêm na pauta há muito tempo, né? Então, quem investe no longo prazo, como fundos de pensão, ou investidores em projetos de longo prazo, como são os projetos de infraestrutura, por exemplo, resiliência climática é um critério que já passou a ser incorporado há muito tempo. Então, eu acho que talvez ele tenha começado muito olhando pelo ângulo de risco, né, como sendo um critério para os investidores, inclusive institucionais de longo prazo, o ângulo de risco. Ele entrou no mainstream, né, do investidor individual também, como uma questão especialmente muito em função dessa, como eu falei, desses segmentos da sociedade muito impulsionado pelos mais jovens, pelos millennials, que herdaram, né, que estão, como eu falei hoje, uma boa parte desse patrimônio está na mão dessa nova geração, que tem preocupações muito grandes e que acredita que você pode gerar externalidades positivas da maneira como você investe. Então, juntou a vertente do risco com a vertente e obviamente, hoje você tem o que está acontecendo hoje? Você passa a ter, a gente está vendo aí o que está acontecendo a nível global, enfim, né, inclusive na questão climática. Eu acho que esses últimos anos, teve uma aceleração dessa preocupação, dessas evidências, né? E você tem hoje, é como quando uma rede inteira se mobiliza, né? Você tem hoje, o Malcolm Gladwell fala muito do tipping point, né? Que são momentos em que você vem com uma tendência, você atinge um tipping point a partir do qual todo mundo entra naquela vertente. Eu acho que é o que está acontecendo. Então, você tem hoje, por exemplo, o que a gente está vendo em grandes empresas listadas, como você está observando. Claro que a gente observa isso muito mais ainda lá fora, na Europa, mas já passa a ser, as empresas hoje são globais, elas têm, entendendo que, by the way, hoje 40% dos consumidores, né, já em 2020 são millennials, né? Então, as empresas entendendo isso já estão hoje, até pela cobrança dos seus consumidores, dos seus conselhos, né, da sociedade, as empresas já começam a pautar e ter embutido nas suas estratégias de longo prazo a estratégia de, por exemplo, zerar a pegada de carbono. A gente tem ouvido várias empresas que estão anunciando que elas vão ser carbon neutral em 2030, 2035, 2050. Então, você passa a ver aí isso entrando de fato na estratégia das empresas. E tem a questão da resiliência, né? As empresas que estão com essa visão de longo prazo, em geral, têm aspectos de governança. E 89%, a gente fez uma pesquisa com os nossos clientes institucionais, 89% dos clientes acreditam que as empresas que não têm isso muito premente na tomada de decisão, essas questões de ESG, fazendo parte do core, né, das discussões e das decisões, são empresas que têm muito mais que isso, né? São empresas que... então, isso passou a ser, eu acho que um critério de decisão de investimento importante, né? Para investidores, para financiadores, enfim, para todos os agentes. Você fez duas analogias interessantes, né?
Uma com esse tipping point, quando você tem a colocação, né, o rollout de novas tecnologias, que ela começa ali, vai indo, crescendo devagarinho, de repente ela chega num ponto que ela quase verticaliza a sua penetração, que é o que a gente está vendo agora pós-Covid ou durante o Covid com os investimentos ESG ou finanças verdes. E a outra colocação que você colocou também que eu achei bem interessante, que é uma mensagem que até para os empreendedores, empresários, para a sua empresa perdurar por muitos e muitos tempos, para perpetuidade, os investidores estão dizendo, e os resultados correntes mostram isso, que se você tem atenção aos impactos ambientais, sociais e governança, a sua empresa tende a durar mais. Então, acho que é uma mensagem interessante aqui para quem é empreendedor e empresário. O Brasil tem os maiores, acho que mais valorosos ativos ambientais do planeta, né? A maior biodiversidade. E, claro, como se sabe, um agronegócio super competitivo, né? E também na área de infraestrutura, aí também, quer dizer, tem um gap enorme de investimento, são duas áreas, né? Vocês estão bastante envolvidos na área de saneamento, e tudo isso pode se transformar num lastro, né, para emissões e financiamentos com selo verde. Né? A questão da atratividade de fundos também. Então, tem a questão, como você falou, do longo prazo da perpetuidade, tem a questão da atração de recursos, né? Uma empresa que está mais engajada e que consegue levantar recursos com o selo verde atrai muito mais capitais. E tem a questão também de como monetizar esses ativos ambientais. Acho que a gente hoje saiu um relatório muito interessante da OCDE, aliás, no ano passado, em 2019, falando dos serviços ecossistêmicos provenientes da biodiversidade da floresta em terra. E são vários, né? Alguns exemplos de alguns tipos de serviço. Tem a questão de polinização, a questão de purificação e retenção de água, de sequestro de carbono, uma série de... Mas eles tentaram valorar, entender quanto valem esses serviços ambientais anualmente do planeta. E chegaram à conclusão que o valor era por volta de 125 a 140 trilhões de dólares a nível global por ano. Isso com os biomas que estão ali, né? A gente já construímos a nível global uma série de biomas e de florestas, mas o que a gente tem hoje, ou seja, existe um valor intrínseco também muito grande, que hoje não está claramente valorado pelos agentes, né? Então, se você for ver esse valor anual de serviços ecossistêmicos, ele equivale a 80 PIBs no Brasil, né? Quando a gente compara, né? Então, a floresta amazônica, per se, ela hoje, né, se a gente olhar uma das dimensões dos serviços ecossistêmicos, que é o armazenamento de carbono, estima-se, né, que a floresta amazônica, per se, armazena 300 bilhões de toneladas de CO2. Né? Fora tudo que ela representa a nível de biotecnologia, de valor das moléculas, né? Acredita-se que, provavelmente, a cura das doenças, de todas as doenças que a gente tem, estão em alguma molécula ali, né, naquela enorme biodiversidade. Então, acho que também tem hoje uma percepção de que esses ativos, né, além de você do good, né, ele tá fazendo, existe um valor intrínseco nisso que não está sendo devidamente entendido e explorado. Então, eu acho que também tem essa questão de monetizar esses ativos, que para a gente no Brasil, por tê-los, né, a gente é um dos países que até hoje mais preservou, portanto, tem ativos ambientais os mais importantes, né, a nível global. A gente estaria, cada vez que a gente destrói um ativo desse, a gente está jogando dinheiro fora, né? A gente está, então acho que também isso entrou na pauta, né, a nível global, e está tentando encontrar maneiras de valorar isso, né, inclusive com critérios semelhantes, nessa questão, obviamente, do mercado de carbono. Eu fiquei impressionado com esse número que você falou, 125 trilhões de dólares por ano, 80 vezes o PIB brasileiro em serviços ecossistêmicos. Impressionante. E aí o que você colocou para mim também é claro, Silvia, o Brasil tem tudo, todas as condições para ser o país que lidera essa agenda. E repetindo aqui até o que você colocou, a gente tem a maior poupança verde, maior capital natural do mundo, possivelmente, e temos aqui um mercado financeiro, uma cadeia produtiva
super sofisticada se comparada a outros países emergentes. Porém, e aí também que você colocou, esse valor ele ainda não está, vamos dizer assim, gerando liquidez. É um valor econômico que ainda, na geração de caixa anual, no dia a dia, ainda é tímida. O yield, que a gente chama nos investimentos, ainda é tímido frente ao potencial dele. Então, na sua visão, Silvia, qual que é o caminho? A gente tem duas, digamos assim, duas categorias. Tem os negócios que, naturalmente, por exemplo, quando a gente fala de infraestrutura, né? A gente tem aí, como você bem sabe, você está muito envolvido, né? A BNDES é um grande player nessa pauta toda de infraestrutura, e vamos falar, por exemplo, de saneamento. A gente sabe que a gente tem um gap tremendo, né? De investimento, né? Para a gente fechar o gap. A gente tem hoje algo como 48, 50% da população brasileira que não usufrui de rede de esgoto, por exemplo. Então, isso demanda um fluxo enorme de capitais que a gente vai, obviamente, tem uma parte disso que virá da poupança interna, que virá, né, internamente no Brasil, mas uma grande parte a gente tem que atrair capitais de fora. A gente tem um excesso de recursos lá fora hoje, né? A gente tem no mundo, né, tanto que a gente tem 15 trilhões de dólares hoje com juro negativo, né, em países desenvolvidos. Esses recursos estão buscando oportunidades. Então, todos os projetos de infraestrutura são green. Todos eles podem ter o selo verde, né? Que seja um projeto de saneamento que afeta de várias maneiras, né? Desde socialmente, o impacto social que cria na saúde das pessoas, comunidades, a questão da polícia. Você tem um projeto que facilmente, mesmo que seja um projeto de iluminação urbana, você vai ter, todos diminuem a pegada de carbono, tem impactos sociais importantes. Então, todos os nossos debêntures de infraestrutura deveriam ser verdes, né? E o que isso ajuda? Né? Isso ajuda, inclusive, a atrair capitais, esse fluxo de capital para cá, né? Que é uma demanda crescente. Então, eu acho que a gente tem um jeito de unlock, a gente identificar os projetos que naturalmente têm a vocação, né? Então, em agricultura, tem uma série de projetos de agricultura. Tem todo um projeto de aumentar a pauta da agricultura de baixo carbono, né? O nosso setor, a agricultura foi muito pautada em aumento de produtividade, tecnologia, está se olhando uma série de melhorias que são mais ecológicas de várias maneiras. Então, tem toda uma pauta aí que pode também, da agricultura, que pode se beneficiar desse financiamento verde. E tem também as empresas tradicionais que, como você bem disse, quer dizer, quem está olhando no longo prazo vai ter que, de alguma maneira, se reposicionar dentro dessa pauta. Então, tem todo um trabalho de transição, né? Como é que essas empresas, como é que a gente pode financiar esse path, né? Essa transição para um futuro mais sustentável de empresas tradicionais que hoje, talvez, até pelas suas atividades, não sejam naturalmente, não estejam nas casinhas naturais de atividades nessas áreas. Então, isso eu acho que é uma questão de funding, você juntar, encontrar bons projetos, ou seja, pelo que eu pude observar, eu participei no World Economic Forum do conselho que juntava vários fundos de pensão, para a gente olhar como trazer recursos dos fundos de pensão para a infraestrutura. Não falta recurso, faltam bons projetos, e hoje essa questão de resiliência climática, de sustentabilidade é sine qua non. Então, esse já é, para mim, uma pauta muito pragmática, né? São projetos que a gente estaria fazendo de qualquer jeito, projetos que a gente poderia estar buscando recursos. Por que não buscar, com o selo verde, dentro dessa vertente, conseguir? Aí tem toda a questão também, no Brasil, a gente, por ser esse país com esses ativos ambientais, como é que a gente monetiza, né? Por exemplo, a gente tem, enfim, o Brasil é um dos poucos países que tem o Código Florestal, né? que é na agricultura, onde você, como produtor, você tem que reservar de 20% a 80%, dependendo do bioma no qual você se encontra, da sua propriedade para reservas. Como é que você monetiza isso? Então, agora o governo lançou esse projeto para pagamento de serviços ambientais, o Floresta Mais, que eu achei bastante interessante. Quer dizer, são mecanismos que também podem ser fomentados pelo governo para a gente começar a criar
mecanismos de monetização, né, desse tipo de para que você não só tenha o desincentivo, mas você tem um incentivo para quem está fazendo certo também. Então, eu acho que é uma e a gente tem, claro, a questão hoje da precificação do carbono, a gente tem o Renovabil. O Renovabil é um belíssimo programa, né? Mercado voluntário de carbono no Brasil, e que foi muito bem enfim, estruturado, com cálculos muito sérios. O RenovaCalc, quer dizer, ele é tão robusto quanto o sistema utilizado na Califórnia. Então, você tem aí realmente, a gente tem bastante instrumentos no Brasil para avançar essa pauta. O que a gente precisa é dar mais visibilidade, ajudar a estruturar, e aí o BNDES, claro, tem um papel muito importante. Às vezes são projetos menores, às vezes você precisa estar trazendo esses projetos dentro de estruturas maiores, até para atrair capital externo, né? Porque normalmente, né, tem que ter um certo tamanho para dar uma certa escala para esses programas. Então, acho que é uma questão de escala também, que ajudar, né, a estruturar. A questão da visibilidade, a quão robustos os padrões são no Brasil, os tipos de projetos que estão disponíveis no Brasil. O lado bom é que a gente já está nesse caminho como país, porque enxugando bastante a sua bem detalhada colocação de qual que é o caminho para o Brasil se posicionar como a liderança na finanças verdes globais, dado que a gente tem essa vocação. Eu separei em 3 tópicos o que você falou aqui, tá? E, por favor, me complemente. Primeiro é ter bons projetos. Bons projetos com essa pegada, com essa classificação, com esse selo, com esse retorno não financeiro, seja ambiental e social. O segundo ponto que você colocou são mecanismos. Seja produtos financeiros do setor privado, que você está aí com o Banco do Brasil e o BS, você vai nessa linha, ou seja o governo criando veículos, arcabouço legal, como o Floresta Mais, o Renovabil, o Crédito Carbono, etc. E o terceiro ponto que você colocou é esse tema da visibilidade. O advocacy, a educação vamos dizer assim, falar sobre o tema, ensinar, debater. Então, assim, o lado bom, se eu peguei aqui a tua visão, é que a gente está nessa linha. Talvez a gente precise fazer isso com mais ímpeto agora como sociedade, e com mais força, né, com mais coragem. E aí você usou uma expressão, Silvia, 2 vezes que eu queria que você explicasse um pouquinho para a turma que está ou avaliando investimento ou montando negócio. Como é que você classifica, o que você chama de resiliência climática? Você usou isso 2 vezes, acho que é legal a gente explorar um pouquinho esse conto. O que é a resiliência climática sobre a ótica de uma empresa, ou de um investidor, ou de um executivo? Estamos, de alguma maneira, a gente está vendo aí alterações climáticas, e a gente não sabe, né, até que ponto isso são variações que vão acontecer linearmente, exponencialmente, a gente não sabe quais são os tais dos tipping points, né, que a gente falou há pouco. Então, existe uma preocupação muito grande de um projeto, para começo de conversa, ser um projeto que já, de cara, ele tem, dentro do seu projeto, né, inicial, como parte do projeto, uma preocupação com as questões de ESG day one, né? No primeiro momento, isso é importante. Mas também, olhando para frente, é claro que a gente pode extrapolar, que tem modelos hoje, tem uma série de cálculos que propõem, mas como é que, diante do que está se observando, né, de alterações climáticas, depende muito do tipo de projeto, obviamente. Como é que esse projeto vai continuar a ser seguro ao longo dos anos, fazendo os stress tests, né? Então, são feitos vários stress tests a nível de questões dessas variáveis exógenas, né? São variáveis climáticas, por exemplo, e outras. Então, existe hoje muito essa preocupação. Então, de investir sabendo que é um projeto que vai criar também, vai ser feito com todos os cuidados necessários para não ter externalidades negativas hoje, nem amanhã, e ao mesmo tempo que, diante de tudo que a gente está vendo de mudanças, especialmente essas questões climáticas, como é que esse projeto lá na frente continua sendo um projeto robusto. Então, tem muitas incógnitas, obviamente, hoje, mesmo as grandes empresas seguradoras hoje, essa é uma pauta muito as resseguradoras, né, uma pauta importante das discussões dos grandes riscos. A gente vê o que está acontecendo com as catástrofes naturais, né,
na indústria de seguros, a gente chama de NatCats, né, que são, quer dizer, você eventualmente começa a observar no horizonte de tempo, né, eles têm históricos imensos, você começa a observar um aumento na frequência desses episódios. Então, no fundo, hoje a gente tem que levar tudo isso em consideração. Isso é bem interessante, porque quando a gente conversa com algumas pessoas, surge a pergunta, caramba, mas quanto que o investidor está disposto a abrir mão de retorno para, né, posicionar a empresa climaticamente ou socialmente? E, gente, é o contrário. O que a Silvia está falando aqui é o contrário. Não é caridade, não é abrir mão de retorno, é muito pelo contrário. É ter perpetuidade, é ter mais acesso a capital. Então, acho que é algo novo para o Brasil aqui, que a gente não via isso tão recentemente, mas não é algo que está se contando, que é uma vontade momentânea do mundo por causa da Covid. Não, não. O UBS, que é talvez o maior banco, como você falou, o maior banco de private bank do mundo, e a Silvia que fala com investidores e clientes, eles não colocam dinheiro porque eles não acreditam nas empresas que não estiverem enquadradas nesse sentido. Então, não é caridade, certo, Silvia? É retorno. É isso, é muito pragmático, não é um ou outro mais, não dá mais para ser um ou outro. Né? Os FIIs não mais justificam os meios, é um e outro. E, aliás, como eu falei, durante a pandemia, as estratégias ESG tiveram uma performance maior do que as estratégias mainstream. Você analisa muito claramente isso. Então, é uma questão de buscar retorno, sim, olhando essas tendências de longo prazo. E aí você falou, Silvia, duas coisas aqui que eu anotei. Tecnologia e gás carbônico, consumir carbono ou gerar carbono. Podemos falar um pouquinho dessa transição de gestão de emissão de CO2 das empresas, novamente focando aqui na economia tradicional? Como você vê uma estratégia de uma empresa se neutralizar ou compensar o seu carbono? Como é que você está enxergando isso hoje? O que você está vendo de tendência? Uma coisa que também está muito claro é que quando você tem algum evento ligado a essa questão de ESG, o custo é tremendo, né? Então, tem a questão também de ver o que aconteceu com o Brumadinho, por exemplo, né? Então, eu acho que tem também esse lado que a gente pode botar na vertente de risco, mas é o lado do custo. Então, também tem essa questão, que é muito importante. E as empresas, então, estão olhando para os seus processos, estão olhando como nos tornarmos mais eficientes, como diminuir a pegada de carbono, que tecnologias incorporar, como mudar, enfim, toda a questão da cadeia de suprimentos, enfim, tem processos de produção. E as empresas de maior porte, dependendo do setor, elas estão colocando isso nos seus planos estratégicos de longo prazo. Obviamente, você não muda de um processo fabril para outro, você não. Então, tem todo, é um processo, mas o que importa é a visão e o caminho, a percepção, né? E que na tomada de decisão do dia a dia, de uma diretoria de uma empresa, esses aspectos estejam incorporados, inclusive os aspectos sociais hoje, né? Quer dizer, você tem a questão da diversidade, né? Diversidade nas empresas, né? Que não deixa de fazer parte das questões ESG. Eu acabo um pouco puxando mais para o lado environmental, né? Que é para o lado da questão de meio ambiente e as questões climáticas, mas você tem todas as questões sociais também. Então, eu acho que hoje é muito essa questão que eu tenho ouvido muito falar. Eu acho que antigamente a gente falava era um ou outro, né? Ou você focava nisso ou naquilo. Agora tem que ser os dois, é um e outro, né? A gente evoluiu para outro patamar. Os fins não justificam mais os meios, mais uma vez, né? Então você tem que chegar lá e fazer de uma maneira correta, enfim, que não crie danos à sociedade como um todo. Então, acho que eu vejo isso como parte das discussões todas das empresas, certamente de um certo porte para cima. Deixa eu fazer outra analogia com o que você falou, Silvia, que eu achei bem interessante, que você colocou o seguinte: o mundo hoje está cada vez com mais eventos, vamos chamar extremos. Sejam eventos extremos ambientais, sociais, geopolíticos, tecnológicos. Então, o que o executivo de uma empresa, um gestor, um acionista tem que fazer para viver nesse ambiente de alta volatilidade? Investir em seguros. E aí seja um seguro contra um incidente social, contra um incidente ambiental, contra um incidente geopolítico, um incidente tecnológico. Então, na verdade, esse
esse retornozinho que as empresas vão pagando para se proteger desses incidentes de cauda, tornam a empresa mais permanente, mais perpétua e retorna múltiplas e múltiplas vezes o investimento na hora que o evento extremo acontece. E isso toca na resiliência, no fundo, isso que você falou, tudo torna a empresa mais resiliente. Isso. Ela consegue esses seguros que você chamou, fazendo nas áreas todas a coisa certa, né? A coisa certa pensando no longo prazo. Ou seja, pensar só no curto prazo não vai funcionar cada vez menos, até porque você está sujeito a esses eventos aí de cauda que não estão acontecendo com muito maior frequência do que no passado, sem sombra de dúvida. Olha que dado interessante. A gente acha que quem está muito ligado nessas questões ambientais e nessas questões de ESG são os europeus. A gente, no BS, a gente faz uma pesquisa anual, a gente fez uma pesquisa com 35 investidores de 35 países, né? Perguntando quais eram os critérios importantes na decisão de investimento. E o Brasil, no caso da América Latina, a gente pesquisou o Brasil, foram 3 mil investidores, mais de topo da pirâmide, digamos assim, em 35 países, muitos países europeus. O Brasil, o ranking no Brasil foi tão alto quanto a Europa. O investidor brasileiro está tão preocupado quanto o europeu. A gente estava acima de vários países europeus, inclusive. É uma falácia pensar que isso não é coisa. Tá bom? Talvez nem todos os mercados emergentes tenham a preocupação, mas no Brasil existe uma grande preocupação. E a gente sai na frente. Né? É importante, né, a gente entender que para a gente ganhar novos mercados, o selo verde é importante. Eu acho que o pessoal do negócio, esse pessoal que tem essa visão de mais longo prazo, tem isso claro. Então, o Brasil sai na frente de uma série de programas. O Código Florestal, sempre que eu falo com o pessoal lá fora, eu falo, não existe nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, se você é um produtor de milho, no Corn Belt, você não tem uma árvore na sua propriedade. Você pode cortar tudo, produzir milho. Aqui não. Você tem que reservar, se você está no estado de São Paulo, tem que reservar no mínimo 20%. E é ótimo, é fundamental, porque isso vai reverter em melhor qualidade até dos processos agrícolas, de polinização, todas as atividades dependem bastante disso. Então, eu acho que a gente sai na frente. Infelizmente, não é a visão que o pessoal tem de fora, né? E a gente precisa melhorar muito. Obrigado, Silvia. Super obrigado por esse bate-papo. Foi incrível. Aprendi muito aqui. Tenho certeza que quem nos assistindo também aprendeu bastante sobre finanças verdes e o potencial do Brasil nisso. Para você que assistiu, compartilha, manda dúvida, comentário. O que a gente quer é isso, é engajamento, é mais gente no Brasil debatendo, estudando, aprofundando esse tema, que junto como sociedade, estudando e criando inovação, o Brasil vai se posicionar como deve, como um líder das finanças verdes mundiais. E a gente aprendeu aqui hoje que tem todas as condições para estar lá. Então, pessoal, obrigado. A gente se vê na semana que vem, no nosso próximo episódio do BNDES Verde.